Muito bem, irmãos. Nosso querido irmão Bruno, eu tinha um papel de aviso aqui, mas é claro que deram fim, né? Tanto irmão atendendo o culto aqui, deram não. Tá aí na tela para vocês os nossos dados bancários para a Irmandade que tem ajudado tanto a obra de Deus. Está saindo o resultado também do mês de abril, das coletas, logo a gente informa a Irmandade. E os nossos dados bancários para você que quer mandar seu dízimo, sua oferta, continuar contribuindo para a obra de Deus aqui na CCA. É no Banco Bradesco, a agência é 1382 e a conta corrente é a 037 5530, dígito 4. 037 5530, dígito 4. E a nossa chave do Pix é alfaville, com PH e 2 L's, alfaville@ccacristã.org.br. No seu aplicativo do banco, no Internet Banking, você vai pôr lá a chave do Pix, depois escolher o tipo de chave e-mail e digita esse e-mail, alfaville@ccacristã.org.br. Essa semana nós compramos o piso da Igreja do Bairro do Limão, que vai ficar bem linda, a parte externa e também os banheiros. E vamos avançando aí para que no mês de junho, se Deus assim permitir, nós façamos a inauguração da igreja. E já de antemão agradecemos toda a Irmandade de Sorocaba também, pagamos R$3.000 de uma pendência que havia lá. Falei para os irmãos que compramos os tijolos de Itapirapão Paulista, foram mais R$2.000. E estamos lutando aqui. E está dando certo. Com a colaboração da Irmandade, tem dado muito certo, diga-se de passagem. Quer voltar aqui, Brunão, para a gente fazer a oração? Vamos orar agora, agradecendo aí as ofertas que Deus tem preparado, tá bom? Bondoso Deus, Pai de toda graça e de toda luz, por Jesus Cristo, teu Filho, oramos em agradecimento pelas ofertas que tu tens preparado. Cada um dos irmãos e das irmãs tem contribuído segundo a sua prosperidade, segundo o que Deus tem preparado. E é muito bom, Senhor, que o teu povo mantenha-se nessa união. Nós não conseguimos retribuir, porém o Senhor tem desde o céu as ferramentas necessárias, adequadas, para abençoar, para trabalhar na vida do teu povo. Abençoa a tua igreja no nome de Jesus e faz com que o teu povo tenha para dar e nunca para pedir emprestado. E nós nunca cessaremos de engrandecer ao Senhor. Em nome de Jesus, bendito eternamente. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no Santo Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no versículo 30. Evangelho de Marcos 4, 4, né, Brunão? 4:30, isso. A parábola do grão de mostarda. E dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Somente até aqui, queridos. Amém. Prezada Irmandade, acho que todos já me ouviram em algum momento fazendo a preleção da palavra, a explicação, falar que o Senhor Jesus, usava do dia a dia, das coisas do cotidiano, que nós chamamos aqui de parábolas também. Era um exemplo que ele dava fictício, outros exemplos ele dava de fatos acontecidos, de como a sociedade se comportava, sempre ilustrando, sempre encaminhando, inserindo o reino de Deus, as coisas espirituais nesses assuntos. Ou esses assuntos nas coisas espirituais, ou melhor, para que as pessoas tivessem uma compreensão. E aos discípulos ele falava em particular. Aos discípulos ele esmiuçava. Olha, eu usei esse exemplo
por isso, como a parábola da semente, lembram-se? Né? Uma caiu à beira do caminho, outra caiu em pedregais, outra caiu nos espinhos, entre espinhos, e outra caiu em boa terra. E ele sempre, terminando a preleção, fazia uma outra aos discípulos, aqueles que estavam próximos dele, que estavam cumprindo a missão junto dele, para que houvesse compreensão, para que eles também pudessem disseminar a palavra, disseminar a sua mensagem. Então, já de antemão, é muito importante que a Igreja de Deus sempre compreenda a palavra. Sempre, irmãos. Não pode ficar com dúvida. Tem que perguntar, tem que ler as Escrituras, tem que examinar, tem que buscar a compreensão de Deus. Para quê? Para que você possa ser um disseminador da palavra. Não só um ouvinte, mas alguém também que vai levar a palavra, que vai levar a mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos irmãos e irmãs, essa noite o Senhor nos traz essa palavra e essa parábola que o Senhor Jesus usou, falando com aquelas pessoas, e Marcos atentamente fez anotação disso, de maneira que ficou para a posteridade, chegou até os nossos dias. Mateus também fez no capítulo 13, e Lucas também no seu capítulo 13, no Evangelho de Lucas, e Marcos no capítulo 13, dos dois, também eles falaram sobre esse assunto. A parábola do grão de mostarda é tão ínfimo, irmãos, ele é tão pequititico, ele é tão, enfim, quase que insignificante ou insignificante, ele não tem peso. Na maioria dos grãos não tem mesmo. E o grão de mostarda, muito menos. Para a gente que é meio míope, aí eu uso 5 graus de miopia, não dá para ver fácil, não. Se você passar no chão, você pisa e não vê, de tão pequenininho que é. Mas depois que ele é lançado na terra, a palavra que nos disse, a botânica também nos diz, que ele torna-se a maior das hortaliças. E olha, lembra do pé de couve? Quando cresce, não sei se o Bruno já viu, o pé de couve ele fica alto para uma hortaliça, né? Diferente do pé de alface, do pé de agrião, que fica rasteirinho, pequenininho assim. O pé de couve fica altão. Pois, acredite você ou não, o pé de mostarda fica maior que ele. A gente nunca vê mesmo, ninguém planta mostarda em casa, no terreiro, né? Não aquela mostarda que você come, que você faz... É uma hortaliça, como uma verdura, uma mostardinha refogada. Enfim, o que ele queria dizer com isso? O reino de Deus é como esse grão de mostarda, porque ninguém dá valor. Nossa, Rodrigo, mas que coisa pesada que você está falando. Não é, não. Nenhum de nós dá o valor merecido para o reino de Deus. Nenhum de nós. É só nos lembrarmos como nós vivemos aqui nessa terra. A gente vive como se fôssemos eternos aqui, como se a nossa vida nunca se acabasse aqui. Presos, arraigados, escravizados do imediatismo, escravizados do já, do agora, do fast, do rápido, até a comida virou fast food, e a gente quer tudo para ontem. Ao passo de que se nós valorizássemos o reino de Deus como ele deveria ser valorizado, nós nos lembraríamos que aos olhos nus, aos olhos de quem está aqui olhando e quem está ouvindo essa pregação agora, fala reino de Deus, salvação, céu, anjo, inferno, trombeta, tem dó, da onde que tem isso aí? E agora, enquanto ele ainda é o grão da mostarda, bendito seja o nome do Senhor. Ele ainda é ínfimo para nós. Ele tem o seu valor, como sempre teve, como o grão de mostarda também tem. Mas ele ainda não é reconhecido. Mas chegará o dia que muitos procurarão o reino de Deus e já não o poderá encontrar. Muitos vão querer entrar nas bodas, como foi a palavra das 10 virgens essa semana passada. E também não poderão entrar, porque as portas já terão se fechado. E só darão-se conta disso quando esse grão de mostarda tornar-se uma grande hortaliça. Falar, esse é o grão de mostarda? Eu nunca imaginei que ele se tornaria isso que se tornou. Pois é. E é para isso que Deus está mandando a palavra essa noite.
para te dar uma visão além daquilo das suas convenções, uma visão além daquilo que você acha, que você eu presumo que você não presume nada. Ou você crê, ou você não crê. Quer um conselho da parte de Deus? Crê somente e verás a glória de Deus. Tu e a tua casa serão salvos para a glória de Deus. É um cultivo. A construção da arca também não foi valorizada por ninguém. Passavam por Noé e diziam, mas Noé tá doido, tem barulho de trem na cabeça. Para que construir um barco desse tamanho? Mas da onde como que vai pôr esse barco na água? Ele está longe da água. Mas quando Deus abriu o céu e as comportas do céu e desceu água e foi inundando e foi alagando, e dali um pouco aquele barco que era absurdo, aquele barco que era inconcebível, que era inaceitável, começou a boiar. E aquele que não tinha até então nenhum valor, que era motivo de chacota, começou a virar a tábua de salvação. Infelizmente, já não era mais possível entrar, porque o anjo fechou a porta da arca por fora. O reino de Deus também é como a arca, que começou com algumas madeiras sendo pregadas, sendo cortadas, sendo juntadas, e muitos dizem, esse negócio de céu, eu sou ateu. Sabe o que é o ateísmo? Preguiça de crer, medo de crer, medo de se entregar a um Deus maravilhoso, egoísmo até, por assim dizer. Eu sou autossuficiente, eu nasci do nada, eu sou da explosão do Big Bang. Quando esse Big Bang explodir de novo, que isso aqui ia acabar em fogo, em cinza, eu não acredito no fim do mundo, irmão. Pelo amor de Deus, como que você não acredita no fim do mundo? Olha essa pandemia que está fazendo com a Terra, irmão. Por nada não dizima nações e mais nações, se não é do coronavírus. Agora é só começar a faltar comida que a turma vai começar a entrar um na casa dos outros, se matar. Não tem aquele do zumbi lá? O Walking Dead? É igualzinho, irmão. E essa noite Deus traz a palavra para falar para nós sobre o reino de Deus. E dizer para você que faça planos, sim. Faça projetos de 30 anos, de 50 anos, do jeito que você quiser. Programe a sua vida e, repito, faça os seus planos, sonhe os teus objetivos, mas lembre-se que tudo aqui vai acabar. Bonito, feio, rico, pobre, homem, mulher, menino, tudo vai se acabar. E sinto informar-lhes que acaba mais depressa do que a gente pode assimilar, do que a gente pode imaginar, passa mais depressa do que você sequer pense, de maneira que a palavra diz que a nossa vida é um vapor que desvanece. Ela sai da chaleira, não chega nem no teto, não cabe em nada. Mas o que Deus quer implantar, o que Deus quer colocar no nosso coração, não desvanece como vapor. Não acaba com o fogo, nem com a água. Nem com a morte, nem com a vida, nem com a riqueza, nem com a pobreza, nem com a altura, nem com a profundidade. Bendito seja o nome do Senhor. Nem com o presente, nem com o porvir, que é o futuro. Essas coisas que Deus está colocando no nosso coração por esta palavra, o conhecimento da graça de Deus, o esclarecimento das coisas de Deus, é para a vida eterna, queridos irmãos. É para uma glória que não é terrena, é para uma glória que é celeste. É para te dar alguns adjetivos, te dar algumas ferramentas, te dar uma fortaleza que não se encontrará na mão do homem, que não se encontrará no governo, que não se encontrará no poder aquisitivo. O conhecimento é a maior de todas as riquezas. E o conhecimento não pode ser tirado de nenhum de nós, amados irmãos. Ele é dado por Deus, ele é dado pela literatura, ele é dado pelo conhecimento literal e humano também. E uma mente que se abre para uma nova ideia, nunca mais volta ao estado anterior. Não é isso que o irmão Samuel falava? É isso mesmo, né? Nunca mais. E é uma grande verdade. Assim como quando nós bebemos de uma fonte, a gente larga dela, a gente esquece dela. Só que o conhecimento, aquele que você adquiriu, nunca mais vai te faltar. Mas a água que você bebeu, dali algumas horas ela vai te faltar de novo. Então o conhecimento
te faz compreender que ele não é autossuficiente para tudo na sua vida. O conhecimento espiritual e material, ele traz a você essa compreensão de que é mais ou menos, irmão, cuspir no prato que comeu. Você come e cospe no prato. Porventura você não vai precisar comer de novo? E quando você for comer de novo, o que vai acontecer? O prato vai estar sujo do seu cuspe. Você vai ter nojo. Ou beber água, e depois que você beber numa cacimba, depois que você beber numa cuia em algum lugar, você jogar esterco naquela água. Ali, naquele momento, você não tem mais sede. Mas dali um tempinho você vai ter. E aí, você vai beber aonde? Irmão, irmã, o que nós estamos fazendo com a nossa fonte? O que nós estamos fazendo com o reino de Deus? Sabe o que quer dizer isso? Eu só venho à presença de Deus quando eu acho que preciso. Eu só venho à presença de Deus quando eu estou em aflição. E ainda assim, buscando meus interesses materiais. E a palavra não ensina isso. A palavra ensina: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça. E todas as demais coisas se serão acrescentadas. Deus não vai te dar uma porção para a vida inteira. Ele vai acrescentando porções ao longo da sua vida, na medida que você precisa. E não na medida que eu acho que preciso andar numa Ferrari e ter um avião. Eu preciso muito, Bruno. Mas Deus não acha. Deus acha que eu preciso de um carnê da grossura dessa Bíblia no porta-luva do meu carro. E eu estou lá lutando. Porque é a vontade dele que prevalece, não é a minha. Não é, irmão? Eu acho, Rodrigo, que podia ser muito mais fácil conduzir a CCA. Que podia a gente estalar o dedo e ter gente pendurada nos lustres aqui. Mas Deus não acha. Ele acha que eu tenho que estar aqui todo dia fazendo live, como o N tem que estar aqui toda hora fazendo live, que nós temos que estar aqui batendo na mesma tecla, falando de salvação, faz culto, visita, batiza, atende o pobre e volta, aparta a briga, briga um pouco também, e volta, e vai, e faz. E tem prevalecido a vontade dele. E quando a gente adquire esse conhecimento de valorizar aquilo que é importante, qual é a mensagem dessa palavra? É a mensagem literal da semeadura. É uma semente pequenininha, é uma semente que parece frágil, é uma semente que parece não ter valor. Mas se você plantar ela direitinho, se você valorizar ela direitinho, se você cuidar dela bem bonitinho, como tem que ser, ela vai se tornar uma grande planta. Ou uma semente de laranja, que vai se tornar uma grande laranjeira, que darão milhares de outras sementes. Uma sementinha dá um pé de laranja que dá quantas laranjas com quantas sementes cada uma? Ou uma melancia, que normalmente dá um pé, uma melancia por pé, acho, né? Acho que é uma por pé. Mas quantas sementinhas dá dentro dessa melancia? E tantos outros. Cria galinha, ela bota uma dúzia de ovo, choca nas 12 pintinhos, dali a pouco você já tem 13 galinhas, que bota 12 cada uma, não tem mais fim. Mas e aí? Você está pensando nisso? Você está pensando no reino de Deus como um projeto de futuro para a sua vida? Você está se preparando? Você faz uma aposentadoria, você faz uma poupança, você faz um consórcio, você faz até plano funerário e um plano de salvação. Hoje eu venho te oferecer sem dinheiro, sem preço, sem negociação, de graça, por graça, um plano de salvação. Glória ao nome santo do Senhor. Um plano de salvação para a tua alma. Senhor, eu quero me preparar para a vida eterna. Se eu tenho 10 anos de idade, se eu tenho 200 anos de idade, não tem problema. Ninguém sabe o dia nem a hora que vai morrer ou que o Filho de Deus vem buscar a sua igreja. Eu quero estar preparado, Senhor, com o meu plano em execução. Irmão, faz andar o plano da tua salvação, da salvação da tua casa. Lembra-te do teu Criador, lembra-te do teu Deus e lembra-te, acima de tudo, que tudo aqui nessa vida passa muito depressa. É um conto ligeiro. E depois, cumprir-se a palavra. Na morte não há lembrança de ti. E no sepulcro quem te louvará? Sejais, igreja de Deus, sejamos, povo do Senhor, cheios da presença do Espírito Santo na nossa vida. Que a glória de Deus esteja derramada sobre os nossos corações,
Querida igreja do Senhor, que nós vejamos a face de Deus refletida na nossa, que as nossas ações testifiquem do grande amor de Deus pela nossa alma, irmãos. Que nós sejamos empreendedores do céu, que lembremos-nos sempre da salvação e daquilo que ela representa e significa nas nossas vidas, queridos irmãos. E tenhamos com isso esse compromisso, não com Deus necessariamente ou somente, ou com quem quer que seja, mas com cada um de nós mesmos, dizendo: eu tenho um compromisso com a minha salvação. Eu me preocupo com a minha salvação. Eu preciso da minha salvação. Eu busco a minha salvação de coração sincero diante de Deus e creio nela. Sem reserva, sem medo, sem preocupações, eu creio na minha salvação. E tenho trabalhado por ela, não por mérito. Deus ainda deu esses dias numa das palavras pregadas aqui. Não se alcança a salvação por mérito, mas se alcança sim por busca. Quando eu busco com afinco, quando eu demonstro o meu interesse pelo céu, demonstro o meu interesse pela vida eterna. O Senhor diz: eis aí alguém que tem desejo de morar no céu, vou ajudar ele, vou dar a ele aquilo que ele tem buscado. Como alguém poderá te dar o que você não quer? Olha, toma aqui o céu. Não estou interessado. Eu quero muito o céu, eu quero muito. Você quer o céu, irmão? Quero muito, então. Seja concedido o desejo do teu coração. Por isso que o Senhor disse na palavra: pedir e dar-se-vos-á. Batei, pedir-se-lhe-á concedido. Batei e abrir-se-vos-á. Vai atrás, mostra o interesse, e o Senhor vai dar na tua mão aquilo que você precisa. Só contra a salvação, contra tudo, quanto a tudo na tua vida. Seja revestido, irmão, seja revestido, irmã, vestido e revestido do ânimo que vem de Deus por essa palavra para nós. Ainda que a tua semente pareça bem piquititica, pareça bem pequenininha, e você diz: será? Mas meu Deus, é tão pouquinho, irmão. O pouco com Deus é muito. E o muito sem Deus não é nada. Aplica o teu coração, aplica a tua alma, aplica os teus esforços, os teus sentimentos, as tuas boas intenções. Bendito seja o nome do Senhor. Foi um provérbio aí também desses dias atrás, no capítulo 16. Confia no Senhor as tuas obras e Ele estabelecerá os teus pensamentos, dizendo o que com isso, Deus? Olha, se você faz o que é certo, os teus pensamentos são bons, você não tem problema de consciência. Você não tem problema de acusação, de medo, de preocupação, você está em paz. Deus, eu estou em paz. Porque eu compreendo que Tu estás cuidando de mim, trabalhando comigo, em mim. E a Tua vontade tem sido, Senhor, perfeita na minha vida. Irmãos e irmãs, que a vontade de Deus seja perfeita na tua vida. E aquilo que os teus braços não alcançam, aquilo que a tua palavra não alcança, o teu conselho não alcança, até as tuas vontades e ações não alcançam, as tuas orações alcançarão, o teu exemplo alcançará. Um conselho ajuda, mas um exemplo arrasta, irmão. Um exemplo é como o exemplo de Cristo. Imitando o modelo santo e perfeito que é o nosso Senhor. Não precisa de conselho. O exemplo de Cristo, em todos os sentidos, de abnegação, de desprendimento, de humildade, de perdão, de amizade, de fidelidade. Os exemplos que Cristo nos deixou já são mais do que suficientes para que nós tenhamos, queridos irmãos, uma vida de sucesso aqui e uma vida de sucesso lá em cima, lá na glória de Deus. Ou porventura você não quer morar no céu? Porque se não é esse o seu intento, e não é condenável, não é certo nem errado, essa pregação não é para você. Nós não estamos falando da mesma coisa. Nós não estamos na mesma sinergia, na mesma sintonia. Mas se a tua busca aqui é pela vida eterna, eis aqui essa pregação. Se te serve, aceita de bom coração no nome de Jesus. E também não será por muito falar que nós seremos ouvidos. Mas eis aqui a inspiração que Deus trouxe pelo seu Espírito. O reino de Deus é comparado ao grão de mostarda. Pequeno,
desvalorizado, que passa batido por muitos. É uma diferença você passar por um grão de mostarda no chão e você passar por um pé de mostarda. O grão de mostarda você não vai nem ver, mas o pé de mostarda não tem jeito. Olha, eu não posso não saber o que é. Mas é uma planta, uma árvore, qualquer coisa. Pensa nisso. Será que você não está passando pelo reino de Deus como passaria por um grão de mostarda? E você não está vendo que ele está aí sendo plantado no teu coração? E você precisa atentar-se que a semente já foi lançada. Essa palavra, irmão, também é de batismo. Para você que ainda não obedeceu ao mandamento da palavra de Deus, a semente está aí lançada. E qual é o mais importante para uma semente lançada na terra? Água. Sem água ela não cresce. Sem essa água que está aqui, a tua semente não crescerá e não produzirá. Não deixa ela secar na terra. Não deixa ela passar batido. Alamaia. Glória ao nome do Senhor. Abre o teu coração para o Senhor, para o teu Deus. E permita o Senhor que você regue essa semente diariamente com a tua fé, com as tuas orações, com a tua atenção. Senhor, eu estou aqui. Oh Deus, eu sou tão pequenininho, mas estou aqui, Senhor, estou cuidando da sementinha que Tu me deste, estou cuidando do talento que Tu me deste, Senhor, na esperança de que ele prosperará. Quantas casas foi lançada uma semente? Da minha família foi lançada na minha avó. E quantas outras sementes germinaram, não só pela CCB, mas por tantas outras igrejas. Todos foram crendo em Deus à sua maneira, de acordo com a sua fé, de acordo com aquilo que entendeu, mas crendo em Deus, não na placa. Meu Deus, assim é a graça de Deus. É só nós lembrarmos dessa live, que tinha 20 pessoas assistindo, hoje já passou de 5 milhões de visualizações. É uma semente também, é um trabalho, eu falo direto aos irmãos. Falei aos irmãos de Votorantim, de Sorocaba, que vão começar as lives dele. Irmão, não ache que vai ter 1000 pessoas assistindo você no dia seguinte. São meses de insistência. A pessoa assiste, você está lá. Ela não assiste, você está lá. Ela assiste, você está lá. Ela não assiste, você está lá. Ela passa 10 dias sem assistir, 10 dias você está lá. Fazendo a mesma coisa. Insistindo, regando a tua semente. Olha como é abrangente essa palavra. Regue a tua semente. E o Senhor te diz: eu darei o crescimento. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Agradeçamos a Deus em nome de Jesus. Amém. Grande Deus, louvado seja o nome do Senhor. Poderoso Deus e Pai Celestial, estamos agora para agradecer ao Senhor por este santo culto que Tu nos tem preparado, pela nossa irmandade que com alegria acompanhou o santo culto, procurando, Senhor, entender a Tua vontade e se colocar diante da Tua presença naquilo que Tu requiser. Derrama sobre nós as virtudes do Teu Espírito Santo e faze-nos sempre, Senhor, estar aqui diante de Ti, louvando e engrandecendo o Teu nome, pois Tu és digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Dá-nos uma noite de sono em paz diante da Tua presença, que nada venha tirar a nossa alegria, mas nós possamos meditar na Tua palavra, regar a nossa semente e aguardar o crescimento que Deus dará segundo a Sua boa mão. Pedimos as Tuas bênçãos e agradecemos em nome do Senhor Jesus, que vive eternamente. Amém. Glória a Deus. O nome de Deus seja louvado, irmãos. Amém.